A IA está mudando o mundo e impactando seu computador. Entenda como a IA afeta o Windows 11. Se seu computador não é um Mac, provavelmente usa o Microsoft Windows, sistema operacional da maioria dos PCs. Desde os anos 90, a Microsoft foi líder em computação pessoal, mas hoje enfrenta mais concorrência da Apple, Chromebooks e de um mercado de PCs em mudança. Por isso, a Microsoft busca manter o Windows fácil de usar, atualizar e acessível aos usuários. E apesar de todas as mudanças, o Microsoft Office ainda é um dos pacotes de software mais usados no mundo, mas eles estão apostando alto e isso pode ser o que vai acabar com ele. Como outras grandes empresas de tecnologia, a Microsoft corre para adicionar IA aos seus sistemas, automatizando tarefas e orientando usuários no computador. Não é a primeira vez que a Microsoft tenta criar recursos inteligentes. No fim dos anos 1990, a empresa ficou famosa e alvo de piadas globais pelo Clip, assistente virtual considerado intrusivo e inútil. O Clip durou pouco, mas a Microsoft continuou lançando assistentes de escritório menos caricatos ao longo dos anos. Eventualmente, isso virou a Cortana, assistente chatbot que acompanhou softwares da Microsoft até 2023. Depois, houve um terremoto e todos correram para alcançar. A Microsoft não queria ficar para trás. O lançamento do ChatGPT a fez desenvolver rapidamente o seu próprio. O Copilot foi lançado no fim de 2023 e rapidamente incluído em quase tudo que a empresa opera, inclusive no Windows 11, seu sistema operacional mais recente. Computadores antigos podiam ser atualizados com o novo software, e o Copilot vinha junto, quisesse você ou não. E esse é o verdadeiro problema. O Copilot não é apenas um aplicativo. A Microsoft construiu o Copilot como uma nova camada sobre todo o sistema operacional. E quanto mais eles forçam essa camada, mais o Windows 11 começa. Parece que está te enfrentando em vez de ajudar, pois não foi só uma atualização, mas uma tomada de controle. Quando a IA vira o centro do sistema operacional, todo o resto piora. Desempenho, estabilidade, configurações e até a usabilidade básica. As reclamações sobre o Copilot e a IA no Windows surgiram antes mesmo do lançamento completo do software. A Microsoft investiu na divulgação do novo recurso, encerrando o suporte ao Windows 10 em 2025 e restringindo o acesso a recursos de segurança e serviço, exigindo atualização para o novo modelo. A Microsoft afirma que o novo software foi projetado para facilitar a sua vida, mas, se você conversar com os clientes, não é bem assim. Muitos começaram a perguntar: por que o Windows parece mais difícil de usar agora? O novo software ganhou destaque com o lançamento do Windows 11 pela Microsoft. O Copilot agora está acessível pela barra de tarefas, e há uma tecla dedicada nos teclados para ativá-lo. Como outros grandes chatbots de IA como Gemini, Grok e ChatGPT, ele responde perguntas, escreve textos e gera imagens com comandos simples. É gratuito para usar, mas certos níveis mais avançados de tarefas generativas são acessados com uma assinatura paga adicional. Com o fim do suporte ao Windows 10 se aproximando, milhões de usuários enfrentam uma escolha difícil: migrar para o Windows 11, que prioriza a IA, ou ficar para trás. O pior é que, para muitos, isso nem parece uma escolha real. O Windows 11 lembra o Windows de sempre, porém mais rápido e inteligente. Mas essa melhoria tem um custo. O Windows 11 exigia requisitos de sistema mais altos que versões anteriores, pois a Microsoft o criou para um sistema moderno e sempre ligado. Com recursos de IA em segundo plano, sendo usados ou não, muitos dispositivos antigos foram excluídos. Muitos viram isso como uma atualização forçada, mesmo sem estarem prontos para aposentar um computador antigo e confiável. Isso não surpreendeu. A maioria dos dispositivos hoje em dia não simplesmente para de funcionar, mas são aposentados quando não conseguem mais lidar com sites e aplicativos atualizados. Mas isso foi diferente. Não era só a Microsoft atualizando o Windows, era a Microsoft atualizando você. Quando o Windows 11 foi lançado, ele recebeu avaliações positivas no início. Foi um grande avanço para um sistema considerado ultrapassado. Mas logo ficou claro que a maioria dos PCs com Windows 10 existentes não conseguia rodar o novo software, pois vinham de uma geração anterior. Calcula-se que 60% dos dispositivos em uso precisariam de atualização, o que pode ser um grande peso financeiro para os clientes fiéis. Nesse momento, as pessoas notaram que não era uma simples atualização, mas uma migração forçada. Já se passaram quase 3 anos desde o início do uso de chatbots de IA, e os críticos estão mais barulhentos. Acusam o movimento da IA generativa de ser baseado em plágio, prejudica o meio ambiente pelo uso intenso de dados, eleva o preço da memória RAM e deixa as crianças da escola menos inteligentes. E, para os céticos, isso é totalmente inevitável.
Principais navegadores e sites adotam rapidamente essa tecnologia, mas nenhum tanto quanto a Microsoft. A Microsoft não só adicionou IA ao Windows, mas construiu o sistema em torno dela. Mais ou menos na mesma época em que a Microsoft encerrou o suporte geral para o Windows 10, eles lançaram uma série de novas atualizações para o Windows 11. Fortemente dependente do Copilot, foi uma tentativa de criar o primeiro laptop totalmente integrado e movido por IA. A principal novidade é o modo de voz, em que basta dizer "Ei, Copilot" para pedir ao laptop que execute tarefas. Um dos principais diretores de marketing da Microsoft comparou essa inovação à chegada do mouse e teclado. Outro recurso de IA foi o Copilot Vision, que permitiu a IA analisar e dar feedback sobre tudo na tela. Para muitos, parecia que o grande irmão vigiava. O mais assustador não era o que o Copilot fazia, mas que não havia como pará-lo. Recursos de edição e análise baseados em IA já existem há um tempo, sendo um dos mais populares o Grammarly. Este software de escrita vai além do corretor ortográfico, oferecendo recursos para otimizar sua linguagem e eliminar frases estranhas ou erros gramaticais, tudo de forma discreta. Muitos céticos do Windows 11 disseram que parecia que o Copilot estava se intrometendo, onde não era muito desejado. Da mesma forma, o clipe aparecia quando menos era necessário nos antigos tempos do assistente do Office. Problemas ainda maiores para a Microsoft surgiriam com o lançamento do novo software. Recebeu críticas pela falta de suporte a conteúdo de terceiros e redução de recursos amigáveis, como personalização e configurações padrão. Críticos disseram que parecia inacabado, como se a Microsoft tivesse apressado o lançamento do sistema, não para melhorar o Windows, mas para tornar o Copilot inevitável. No entanto, com o passar do tempo, os usuários frequentes começaram a notar pequenos, mas irritantes problemas na interface. Mover arquivos se mostrou mais complicado do que o esperado, e as configurações pareciam não ser salvas. Porque o Windows 11 não está mais tentando ser apenas uma ferramenta, ele está tentando prever o que você quer e acaba atrapalhando. Pode parecer pequeno, mas esse tipo de coisa faz as pessoas perderem a confiança no sistema operacional, e havia um grupo especialmente difícil de agradar. Trabalhadores de escritório e usuários casuais só vão perceber grandes problemas, já os gamers vão notar até a menor mudança na eficiência. E eles rapidamente perceberam algo que nunca deveria acontecer. Seus jogos rodavam até 10% mais rápido no Windows 10 do que no modelo mais novo. Em jogos competitivos, onde até meio segundo de atraso pode custar uma partida de alto nível, não há tolerância para lentidão. Logo, os gamers estavam voltando para o Windows 10 pelo máximo de tempo possível. Isso é algo que nunca deveria acontecer. Modelo novo está mais lento que o antigo, mas o maior prejuízo não foi o desempenho, e sim a confiança. Como ambientalistas já disseram, a IA tem alto custo, consome muitos dados e energia, afetando mais que data centers e redes elétricas. Quando a IA é muito usada em um programa, ela demanda mais do computador, mais processamento, mais tarefas em segundo plano e mais esforço geral. E se você já usou um PC mais antigo, já sabe como é fácil o desempenho despencar sob pressão, especialmente ao jogar, onde superaquecimento e lentidão já são comuns. Então, os gamers foram um dos primeiros grupos a fazer a pergunta óbvia: será que realmente precisamos de toda essa IA? E quando os gamers começam a fazer downgrade para o sistema operacional antigo, isso não é uma reclamação pequena, é um sinal de alerta. Gamers costumam ser os primeiros a adotar novidades em hardware e software. Se eles não querem, quem vai querer? E estavam prestes a serem confirmados de forma marcante. Porque se o Windows não consegue nem deixar os usuários avançados satisfeitos, o que ele está fazendo com o resto das pessoas? A adoção do Windows 11 foi lenta no começo, com as atualizações de sistema exigentes desestimulando muita gente a dar o salto. Ele só alcançou 50% do mercado da Microsoft em julho de 2025 após o software antigo ser descontinuado, o que acelerou a adoção. Com mais usuários, surgiram mais problemas. No final de 2025, aumentaram os relatos de falhas, como configurações não salvas e funções que não funcionavam como prometido. Muitos sistemas também sofreram quedas frequentes, o que causou grandes problemas tanto para os jogadores quanto para os trabalhadores. Estava claro que era preciso atualizar, mas a Microsoft lançou uma atualização que piorou a situação. Em janeiro de 2026, a Microsoft lançou novas notas de atualização para corrigir grandes problemas do software. O problema retornou, e muitos perceberam que o software tinha erros graves, tornando-o quase inutilizável. Algumas pessoas descobriram que nem conseguiam fazer login em seus dispositivos, ou que eles não desligavam corretamente quando terminavam de trabalhar. Usuários de área de trabalho remota tiveram os maiores problemas, e quem usava softwares antigos como o Outlook clássico não conseguiu acessar o app.
E-mails desapareceram, navegadores travaram e vários usuários fecharam seus laptops com força, frustrados. A Microsoft agiu rápido e 2 dias após a atualização deixar o sistema lento, lançou correções de emergência. Essas 2 atualizações emergenciais corrigiram falhas críticas que impediam o desligamento dos sistemas e o acesso remoto. Contudo, os problemas continuaram. O gerenciador de tarefas do Windows, uma ferramenta básica, não fechava, continuava aberto e consumia recursos até travar o PC. Isso não é apenas uma atualização ruim, mas um computador em que não se pode confiar. Muitos se preocupavam se seus dados estariam realmente seguros com o novo sistema. Tudo isso ressurgiu em dezembro de 2025, quando perceberam as letras miúdas. O texto relacionado à nova rede de IA indicava que, assim como qualquer outra IA, ela poderia alucinar, fornecendo informações falsas coletadas da internet sem conseguir diferenciar. Mas, ainda mais oculto, havia uma menção de que a IA poderia trazer novos riscos de segurança, possivelmente spyware ou vírus. Apesar de não haver relatos de que isso ocorreu, o fato da Microsoft se precaver para essa possibilidade preocupou muitas pessoas. Quando o sistema operacional reconhece novos riscos, as pessoas deixam de vê-lo como auxílio e passam a considerá-lo uma ameaça. Após meses de falhas recorrentes e instabilidade, a Microsoft admitiu que o software para o qual forçou a migração não funcionava como esperado. As correções melhoraram alguns dos problemas, mas as falhas e mau funcionamento continuaram, e muitas pessoas presumiram que a IA era a culpada. Se o software tem vontade própria, ainda é confiável para gerenciar programas, será que a IA já está causando problemas nos sistemas de computador? Provavelmente não, mas isso não quer dizer que estamos fora de perigo. Apesar do que afirmam os maiores defensores, ainda não teremos uma IA benevolente e senciente gerenciando nossas vidas. Apesar das críticas, é improvável que a Skynet lance mísseis nucleares em breve. Até os mais avançados softwares de IA, como o ChatGPT e Gemini, ainda são apenas grandes modelos de linguagem. Usando algoritmos preditivos para reunir informações e palavras, eles são convincentes, mas ainda se confundem facilmente diante de muitas informações. É exatamente isso que pode ter ocorrido aqui. Esta é a integração mais avançada que a IA já teve em uma plataforma de computador popular. Mesmo o Gemini do Google no Chrome ainda parece opcional, algo que você só usa quando procura por isso. Mas o Copilot da Microsoft está integrado em todos os cantos do Windows 11, o que significa que ele está sempre lá e sempre em funcionamento. Essa presença constante em segundo plano pode deixar tudo mais lento, causar bugs e complicar a experiência. Isso torna o sistema mais confuso e frustrante, fazendo as pessoas buscarem a concorrência. Em janeiro de 2026, os usuários estavam tentando descobrir o recurso que as pessoas mais queriam em seu novo sistema operacional com IA, a capacidade de desligar a IA. Mas o software não facilitava, e a internet estava trabalhando duro para descobrir quais configurações individuais precisavam ser desativadas. Ninguém queria um Windows mais inteligente, só o Windows 10 e um computador para trabalhar. E é aí que a Microsoft tem um problema real, não só com o Windows 11, mas com o Windows como marca. Consumidores adiam atualizações, empresas e TI atrasam implantações, gamers fazem downgrade. De repente, o ecossistema do Windows, que sustentou o império da Microsoft, passa a parecer mais uma responsabilidade do que uma base. Quando as pessoas perdem a confiança no Windows, a Microsoft não perde só um sistema operacional, mas o centro de seu ecossistema. A Microsoft não está ficando para trás só nessa área. Confira o verdadeiro motivo pelo qual o Xbox está fracassando para conhecer os bastidores da queda da empresa no mundo dos games, ou assista a este vídeo em vez disso.